Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. CNN Prime Time. Apoio Linha Sadia Speciale. Deixa seu momento mais especial. Boa noite. Começa agora o horário nobre da informação. Veja os nossos destaques. Acidente em Minas Gerais deixa pelo menos 14 mortos após um ônibus cair de uma ponte de 15 metros na cidade de João Monlevade. Pelo menos 26 pessoas estão feridas e sendo levadas para hospitais da região. A reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Acompanhamos no Supremo Tribunal Federal a votação que decide a continuidade de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre no comando das casas. O avanço da Covid-19 no Brasil. Cidades litorâneas baixam medidas para evitar aglomerações nas festas de fim de ano. E o Rio de Janeiro toma uma decisão no mínimo controversa. O Estado vai fechar as escolas e abrir os shoppings dia e noite no fim do ano. O raio-x do endividamento das famílias brasileiras. O tipo de dívida muda de acordo com a região. E nas cidades mais pobres, as pessoas estão mais endividadas. Bebê nasce com embrião congelado por 27 anos e quebra recorde que pertencia à própria irmã. E as imagens de um pouso de emergência numa estrada nos Estados Unidos. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. De um ônibus de uma ponte na cidade mineira de João Monlevade deixou 14 pessoas mortas e mais de 26 feridas. O acidente foi no começo da tarde. Durante todo o dia, a CNN Brasil acompanhou a situação por lá. O atendimento aos feridos, a investigação do que ocorreu. Aqui no nosso estúdio, eu recebo o nosso colega Evandro Cini para atualizar as informações para a gente agora. Evandro, boa noite. Uma boa noite para você, Márcio. Boa noite a todos que acompanham ao CNN Prime Time. A gente acabou de receber informação, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal, que os dois lados da rodovia BR-381 foram interditados agora às 6 horas da noite, para que o trabalho de perícia seja feito ali no local. Então, houve um trabalho inicial dos peritos em relação ali ao veículo que caiu ao lado desta ferrovia, que faz uma importante ligação entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e agora estão também trabalhando nesta rodovia para, de fato, entender o que teria provocado este acidente. Porque ela funcionou durante todo o dia. A gente viu imagens dos carros circulando na ponte, enquanto o resgate acontecia lá embaixo, a 15 metros lá para baixo, nessa queda impressionante. Sim. A gente vê que o ônibus quase pegou fogo, começou a pegar fogo, mas as chamas foram contidas. Agora, a explicação então é que eles querem investigar o que teria acontecido na ponte, na pista. Exatamente, eles querem entender agora de que forma que esse veículo teria caído por ali para entender o movimento que ele teria feito. Porque, segundo o que as testemunhas disseram até agora à Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia num trecho que tem uma leve subida, de uma forma um pouco lenta, porque ali tem um movimento de caminhões muito intenso. Num determinado momento, houve uma falha nos freios, este veículo não conseguiu parar e voltou. De marcha ré? Exatamente. Foi isso que os motoristas disseram. Ao voltar de marcha ré, há também a informação de que o motorista do ônibus teria pulado do veículo e fugido do local. Essa informação, inclusive, acabou de ser atualizada pelo porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, que está também tocando estas investigações. E outras pessoas teriam conseguido sair. Logo na sequência, o veículo caiu a essa altura aí de 15 metros ao lado da ferrovia. Logo depois começou um trabalho então de resgate para acessar o local. Há várias formas de acessar aqui, segundo os bombeiros. Foram 29 homens trabalhando naquele local, além de mais de 20 homens voluntários que atuam na cidade de João Monlevade, que fica no local do acidente. Então esse pessoal acessou a pé por essa mata que fica aqui, conseguiu acessar também de carro por meio da ferrovia, como há o trabalho de manutenção que é feito nas linhas férreas, eles conseguiram também usar esse trecho para acessar de carro e também de helicóptero. Eu não sei se vocês percebem, a gente borrou uma parte da imagem porque os corpos foram lançados para fora do veículo. Uma imagem muito forte, a gente preserva vocês disso. Mas a informação é que 10 pessoas morreram na hora, no impacto. 11 pessoas morreram na hora por conta do impacto.
Outras acabaram ficando presas às ferragens e tiveram de ser resgatadas aí às pressas. 3 delas acabaram morrendo ao chegar no hospital de João Monlevade, que é a cidade aonde aconteceu, o trecho passa dentro da cidade de João Monlevade. E outras 3 pessoas, um adulto e 2 crianças, tiveram de ser encaminhadas para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, porque são vítimas mais graves. E aí elas foram levadas de aeronave para poder fazer o transporte mais rápido, porque Belo Horizonte fica a cerca de 110 quilômetros do local do acidente, numa rodovia que não tem tamanha qualidade para fazer o trecho rapidamente. Entendi. Então você leva cerca de 2 horas de veículo, de carro, então tiveram de ser transportadas de helicóptero, Márcio. A gente tem imagens, a gente preparou uma ilustração que mostra essa região do acidente próxima a João Monlevade. Aí está, Belo Horizonte, agora já a cidade de João Monlevade, e a gente vai aproximar um pouco mais essa imagem para a gente mostrar essa chamada Ponte Torta, que passa sobre o rio Piracicaba, que fica na altura do quilômetro 350 da rodovia da BR-381. A gente consegue ver bem aqui o rio Piracicaba e também a linha férrea, né? Essa linha férrea ela tem cerca de 905 quilômetros e ela é uma importante ligação entre os estados de Espírito Santo e Minas Gerais para o transporte de minério de uma empresa muito forte que atua ali. Aliás, nós temos empresas siderúrgicas e de minério atuando nessa região e que hoje ofereceram suas equipes para fazer o resgate das vítimas que estavam no local. As pessoas que morreram foram levadas para o Instituto Médico Legal em Belo Horizonte e também para o posto médico em João Monlevade. A gente sabe que Minas Gerais é o estado que tem a maior malha rodoviária e a gente vai aproximar um pouco mais essa imagem para ver um pouco mais de perto esse trecho da BR-381 que passa exatamente nessa Ponte Torta. É interessante a gente aproximar essa imagem, como eu estou pedindo, para a gente ter uma noção. Olha só. Exatamente. Aqui que está acontecendo a tal investigação agora, para tentar entender se a gente tem alguma pista do que teria provocado essa tragédia. A partir da 1h30 da tarde até às 6 horas da noite, havia um sistema de pare e siga, porque como o ônibus caiu lá embaixo, não havia necessidade de uma interdição completa da rodovia. Então, parte seguia enquanto parte esperava e depois vice-versa. Mas deve ter quebrado o guardrail aqui, tudo isso. Exatamente. Como houve, então, também a ponte também foi atingida e eles querem entender qual foi o movimento que o veículo fez. Agora, a partir das 6, a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, fez um comunicado em suas redes sociais para que todos saibam que essa parte foi totalmente interditada para o trabalho da perícia, que deve demorar aí até 6h20, cerca de 20 minutos. Então, a partir das 6h20, 6h30, esse trecho deve ser liberado novamente com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e com a fiscalização para que os veículos possam seguir com maior lentidão. E a gente já sabe que esse ônibus tinha placa de Alagoas. Sim. Ele teria partido de algum local do estado de Alagoas e o destino dele seria São Paulo, é isso? Nós acabamos de apurar aqui que o ônibus ele saiu do interior do Alagoas e seguiria para a cidade de São Paulo. Esta foi a informação que foi passada, inclusive, pela assessoria da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais. Mas agora há pouco, nós fomos, inclusive, Márcio, eu trago essa informação aqui no Prime Time, o nosso produtor, o Bruno Oliveira, esteve no escritório da empresa, né, que foi apontada como a que fazia o transporte desses passageiros aqui em São Paulo, porque uma mulher estava procurando informações da família dela. E ela disse que a mãe, o irmão e o filho dela de 2 anos estariam dentro deste ônibus. Nossa. E ela foi ao escritório aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, para saber informações. O escritório, infelizmente, estava fechado. E nós estamos tentando contato com a empresa desde o momento do acidente. O nome da empresa é Localima. A gente consegue ver aqui, Localima Turismo. E se a gente procura na internet, aparecem várias fotos, inclusive uma listando os ônibus que saem na quinta-feira e os ônibus que saem na sexta-feira, os destinos. Pois é. Muitos destinos para o próprio estado de Alagoas, outros para Pernambuco, outros para Sergipe e este que iria para São Paulo, conforme essas primeiras informações. A gente precisa confirmar se esse realmente estava indo para São Paulo. É porque a BR-381 ela é uma importante ligação. Ela tem mais de 1.000 quilômetros, ela sai de São Mateus do Espírito Santo, termina em São Paulo. E vai se comunicando com outras estradas, exatamente, né? Com importantes BRs. E em determinado momento ela vira a Fernão Dias, que faz a ligação entre Belo Horizonte e São Paulo. Sim. Então esses ônibus eles saem por outras BRs do Nordeste, pegam uma interligação com a BR-381 para depois acessar Fernão Dias e chegar a São Paulo por meio dela. E a gente tem uma outra informação muito importante, Márcio. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, este veículo não poderia transportar passageiros. A empresa estava funcionando sob liminar da Justiça, mas este veículo não poderia transportar passageiros. Inclusive, a ANTT informou que
esses veículos já estariam aí no radar de fiscalização que eles fazem pelo país. Um radar que não alcançou este aqui e provoca mais uma tragédia nas nossas estradas. Gente, a gente vai continuar acompanhando essa história porque vamos ouvir agora o Tenente Pedro Ayrara. Ele é do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e ele deu detalhes sobre como teria acontecido a queda deste ônibus. E, preliminarmente, o que algumas testemunhas no local nos indicaram é que esse ônibus ele teria perdido o controle da direção durante o momento que ele estava fazendo a transposição dessa ponte. E aí, nesse momento, ele acabou voltando de ré, depois de tentar frear, acabou batendo na mureta de contenção lateral e, em decorrência dessa colisão, ele acabou caindo dessa ponte, uma ponte que tem uma altura aproximada de 15 metros, 15 metros de altura. Essa informação que o Evandro trouxe mais cedo de que o motorista do ônibus teria saltado do ônibus na medida que ele descia de marcha ré, deve ter tido algum problema, e ele saltou do ônibus e estaria foragido, essa é uma informação importantíssima. Claro, a gente tem que esperar essa confirmação disso, mas partindo desse ponto a gente já percebe todo o problema que a empresa já tinha, né? Exatamente. Logo que o acidente aconteceu, algumas testemunhas disseram à Polícia Rodoviária Federal que, ao perceber que o veículo estava vindo ali de marcha ré, perceberam que algumas pessoas pularam para se salvar. Entre elas, o motorista também. E aí a Polícia Rodoviária Federal começou um trabalho para tentar localizar esse motorista, para saber se ele tinha sobrevivido, para ouvi-lo, para entender o que teria acontecido. E então, recebeu essa informação. Ainda está em apuração. A Polícia Rodoviária Federal está procurando por este homem para saber se de fato foi isso que aconteceu. Mas o que sabemos até agora, além dessa informação que foi checada pelo nosso produtor André Rosa, de que a empresa não poderia transportar passageiros, nosso produtor investigativo José Brito também fez a consulta pela placa dos dados deste veículo. Então, o veículo ele estava com os impostos recolhidos, ele poderia circular, mas não poderia transportar passageiros, mas tinha ali no seu sistema um registro de multas por excesso de velocidade exatamente nesta rodovia. Não sabemos se é o mesmo motorista quem teria cometido a infração, mas o veículo tem em seu sistema o registro de uma multa por excesso de velocidade nesse local, Márcio. A gente vai continuar acompanhando essa história ao longo do nosso Prime Time. Muitas pontas ainda soltas nessa investigação. O que provocou esse acidente? O motorista realmente saltou? O estado dos passageiros feridos nos hospitais onde eles estão, seja em João Monlevade, seja em Belo Horizonte. A gente vai continuar apurando todas essas informações e o Evandro Cini volta ainda nesta edição do Prime Time com atualizações sobre esse caso tão triste lá no interior de Minas Gerais. Obrigado, Evandro. Até já. O Rio de Janeiro anunciou hoje medidas polêmicas para conter o avanço do coronavírus. O governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito Marcelo Crivella resolveram que as escolas municipais vão fechar, mas que os shoppings vão abrir por 24 horas agora no final do ano. O Jairo Nascimento já está conosco ao vivo do Rio de Janeiro. Jairo, boa noite para você antes de mais nada, mas qual é a estratégia aí do governo do estado e da prefeitura de manter as lojas abertas por tanto tempo assim? Olá, Márcio, uma boa noite para você que está com a gente na CNN. A estratégia é fiscalização, de acordo com o governador e com o prefeito, acompanhada da abertura de leitos. Eles dizem que, por exemplo, com os shoppings, a partir agora da publicação do Diário Oficial, que acabou de acontecer, podendo ficar abertos por 24 horas em todo o estado, vão diminuir a possibilidade de aglomerações dentro do comércio. Ainda nessa entrevista coletiva, o prefeito do Rio de Janeiro disse que não pretende fechar as praias e que as escolas, a partir de segunda-feira, da rede pública, não poderão mais abrir, apenas da rede privada. Essas fazem parte de algumas medidas que